assim, você vem de uma área que é uma área, né, de altíssima complexidade, né, altamente especializada, que é de transplante de órgãos. Quando a gente fizer um podcast falando sobre isso, você já está convidado para poder fazer. E assim, eu vejo que isso é algo que já faz parte da tua formação, porque querendo ou não, teu pai sendo contador, você já foi doutrinado, né, a, digamos assim, né, ter uma boa relação com esse mundo dos números, né, dos valores. Mas quando foi que você teve essa virada de chave, né, que é assim, empreender na enfermagem, mas diferente de outros convidados que nós já tivemos, por exemplo, que eu tenho um trabalho assistencial, ou mesmo eu tenho um trabalho, né, na área da educação, que é essa de venda de produtos. Onde foi que surgiu essa ideia? Sim, essa ideia começou na pandemia, tá? Ao longo da pandemia, como a gente teve uma mudança drástica ali na composição dos horários, né, dentro do trabalho, então, como na coordenação de transplantes a gente é um setor de funções administrativas, né? A gente fez uma escala para reduzir o número de idas ao hospital. Então, ao invés de eu ir vários dias só durante um período de carga horária menor, eu passei a estender minha carga horária e fazendo revezamento com as outras pessoas que trabalhavam comigo. Também precisava por demandas familiares, porque eu tinha uma bebezinha, filha pequena na época, enfim. Puxa, imagina. E isso me fez, nos meus dias livres, expandir um pouco a minha área de conhecimento, digamos assim. Então, eu passei a ler e estudar algumas outras coisas, passei a assistir vídeos no YouTube de outras áreas, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para o resto da vida, sabe? O enfermeiro, principalmente o profissional de saúde de maneira geral, ele tem o hábito de centralizar muito as suas ações dentro da sua área específica. Então, tipo, o cara de saúde da mulher estuda muito a saúde da mulher. O cara de alta complexidade estuda muito terapia intensiva e tal. E na verdade, a gente precisa hoje, que é o que as pessoas chamam de soft skills, né? Que são, tipo, as habilidades que não são as habilidades tão técnicas, mas que são importantes. E a gente precisa de soft skills pro nosso dia a dia. Então, tipo, hoje você pode ser enfermeiro, você pode ser médico, você pode ser fisioterapeuta, o que você quiser. Mas existem temas que a gente não está acostumado a falar e que são importantes para a nossa vida como um todo. Tipo, a gente não fala de planejamento financeiro, a gente não estuda isso nem no colégio, nem na faculdade. A gente fala muito pouco sobre empreendedorismo no colégio e na faculdade. A gente fala muito pouco sobre finanças de maneira geral. Porque tem planejamento familiar não, já entra até um pouco você vê como está embutido, né? De planejamento financeiro, mas normalmente planejamento financeiro o cara pensa o quê? Tipo, uma planilha no Excel que ele controla os gastos. E aí ele, tipo, ele ganha lá 5 mil, ele não pode gastar mais que 5 por mês. Só que é muito mais do que isso, né? Se sobrar 500, ele vai fazer o quê com esses 500? A maioria das pessoas pega o quê? Pega aqueles 500 e fala assim, vou trocar de carro, vou pegar uma prestação de 500 reais. É isso? E aí ele tá refém o resto da vida daquilo. Verdade. Né? Então, tipo, quantas pessoas nesse mundo da área da saúde fazem esse tipo de análise extra, né? São poucos, são bem poucos. E tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, né? O que tem de profissionais aí prestando mentoria para finanças, para médicos, enfermeiros, etc. Eu, inclusive, comecei a fazer um perfil que era o Florence Investidora, né? Eu tinha um perfil que chamava Florence Investidora, que eu falava de ações, fundos imobiliários, etc. Mas aí, com a demanda das outras atividades, eu acabei deixando um pouco de lado. Mas vamos voltar para o conceito da seringa. Nessa de começar a estudar algumas coisas, e a gente no meio da pandemia, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa se eu quero realmente empreender, formar uma renda extra, alguma coisa do tipo. Então, o pontapé inicial, assim, foi lendo o livro do Thiago Nigro, do 1.000 ao Milhão, né? Sem cortar o cafezinho. Que ele falava, existem duas formas de ter... O termo enriquecer, ele é um pouco complexo, né? Sim. Mas de ter liberdade financeira ou estabilidade financeira. A primeira sempre é gastar menos do que você ganha. Com certeza. E a segunda é sempre ter uma fonte de renda extra, né? Que indiretamente vai alimentar a primeira premissa. E aí ele tinha uma planilha lá dentro do livro, que ele tinha uma planilha que ele botava lá quantos anos a pessoa levaria para acumular R$1 milhão. E aí eu comecei a fazer a conta aquilo com o meu salário.
Falei, cara, vai levar muito tempo para eu acumular R$1 milhão, ou então eu vou ter que viver numa premissa ali quase samaritana, quase franciscana, né? Então, tipo, não vou acumular R$1 milhão tão cedo. Eu não quero acumular R$1 milhão velho. Então, tipo, eu vou precisar fazer alguma coisa para ganhar uma renda extra. E aí eu comecei a pensar nisso. E aí na pandemia não tinha nenhuma outra forma de você pensar em ganhar renda extra se não fosse através da internet, porque estava tudo fechado. Verdade. Então eu falei, eu vou me especializar em alguma coisa onde eu consiga ser diferente, onde eu consiga me destacar e ao mesmo tempo não precise estar fisicamente em contato com as pessoas. E aí foram várias ideias partindo na minha cabeça, tipo, vou fazer... Aí já existia já um certo preconceito com as mentorias e os coaches, né? Tanto que o coach mudou de nome para mentor, né? Verdade. É a mesma coisa, só mudou o nome, porque o coach ficou um nome ficou muito mal visto, banalizado. banalizado e tal. Eu falei, cara, e minha área de especialização é doação e transplante. Eu não vou ter muito para oferecer para as pessoas dentro desse contexto, né? Porque um cara da alta complexidade, no meu caso, tipo, eu sou especialista em doação e transplante, de formação, né? De especialização. E o meu mestrado foi construindo um aplicativo de celular. Então, um mestrado em tecnologia hospitalar. Então, tipo, fugia muito do meu conceito de que o que eu posso oferecer de diferente, né? E aí eu resolvi ir para essas áreas de atuação na internet com vendas. De início eu pensei em ser uma coisa que as pessoas chamam de afiliado, né? Sim. Que é você ser ali como se fosse representante de uma determinada ou de várias marcas e quando as pessoas comprassem clicando no seu anúncio, você receberia uma comissão, né? E aí, nessa de estudar essas coisas e tudo, eu acabei me deparando ali, e aí as redes sociais te ajudam, né? Porque quando você começa a pesquisar sobre isso, vai tudo as coisas vão aparecendo para timeline. você. Apareceu esse projeto da Reserva, que era um projeto bem inicial, que eles produziam as camisas para as pessoas que contratassem os serviços deles. Olha. E aí eu falei, pô, isso é interessante. Porque isso veio de encontro a uma coisa que eu já tinha reparado e comentado várias vezes ao longo da minha vida docente. Eu não contei, mas eu fui professor docente, né? Fui professor universitário durante muitos anos. E qual era a dor, né? Que a gente fala, todo empreendedor resolve a dor de uma coisa. Eu achei esse termo dor meio complexo, porque parece sempre que é um problema insolucionável, né? Sim. Mas não, às vezes é só uma observação. Qual era uma observação que eu tinha? Que todas as camisas, principalmente dentro da enfermagem, todas as camisas de enfermagem que se vendiam eram ou fofinhas, ou tinha um coraçãozinho, ou tinha um ursinho, ou tinha um desenho da enfermeirinha como se fosse um desenho da... O padrão tem a lâmpada. O padrão, tipo, meiguinho, fofinho, não sei o quê. Eu falei, cara, e todo mundo usava. Eu falei, pô, será que as pessoas usam porque é legal mesmo? Porque eu, por exemplo, não tinha, né? As minhas camisas que tinham escrito enfermagem, que tinha alguma coisa, aquelas camisas de ou semana da enfermagem, Sim. que você faz parte de comissão, que você ou formatura. Verdade. Eram as minhas camisas de enfermagem, porque eu fugia um pouco do meu perfil, usar uma camisa tipo, pô, com um coraçãozinho, com um ursinho, com uma touca de enfermeira segurando um coração. Nada contra quem use, né? De forma, mas não combinava muito com o meu perfil. Quem tá vendo pelo vídeo ali não consegue imaginar eu usando com um coração, um urso segurando um coração aqui no peito. Enfim. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio ácido. Eu tenho que agredir o negócio, porque a minha ideia é causar um impacto. E eu quero causar um impacto, tipo, fora dessa meiguice. Porque às vezes eu recebo pessoas que pedem, tipo, com algumas estampas e tal. Até tem uma famosa que as pessoas falam que tipo, hoje é um belo dia para salvar vidas, do Grey's Anatomy e tal. Mas é fofo, fofo, é legal. Mas não combina com o perfil que eu quero Eu quero que as pessoas riam, eu quero que as pessoas achem graça, eu quero que as pessoas achem diferente. Quando a pessoa for olhar e falar assim, hoje é um belo dia para salvar vidas e ler uma camisa, pode ser qualquer pessoa que produziu aquela camisa. Entendeu? Sim. Mas quando o cara olha a camisa, tá escrito poliqueixoso, o cara fala, essa camisa é da seringa. Entendeu? Legal, então eu entrar numa identidade específica que é de ser meio ali, um negócio meio transgressor. Né? Tenho, obviamente, a Reserva como meu modelo de negócio. O Rony Mesler é um gênio.
Eu li o livro dele mais uma vez, meu sonho é encontrar com ele para ele autografar meu livro e tal. E aí a ideia é ser a reserva. Eu falo que tipo, todo empreendedor tem a meta de vender o seu negócio para uma empresa maior, né? Quem não pensa isso ainda não atingiu um estágio mais avançado do empreendedorismo. E o meu objetivo, eu sempre deixei claro, meu objetivo é vender minha marca para a reserva, ela fazer parte do grupo já tá Arezzo, já no plano. Fazer parte do grupo Arezzo. Tanto que quando a reserva foi comprada pela Arezzo, eu falei, agora vai ficar mais difícil, porque ficaram maiores, né? Até eles me enxergarem vai levar mais tempo do que eu precisava. Mas tudo bem. Então, basicamente, a ideia foi essa, assim. A ideia da seringa foi ter um trabalho, uma renda, né? Uma segunda renda, que hoje já não é uma segunda renda, basicamente. Assim, as coisas tomaram uma proporção gigantesca. A gente tem aí um perfil grande no Instagram, né? A gente movimenta um volume de pedidos de produtos muito grande. E isso foi tomando ali uma proporção, uma demanda que hoje é praticamente ali quase que a minha atividade principal, muito paralela ali ao hospital, porque a gente tem uma demanda muito grande de atendimento cliente, e aí vão surgindo outras demandas, né? Sim. Participar de podcast, enfim, as coisas vão aumentando ali no seu hospital, que a gente dia. se encontrou no hospital. É verdade, palestra. A enfermagem é grande, mas a gente sempre se encontra. Verdade. Né? Verdade.